Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Loparic no YouTube. Esse canal é uma iniciativa do Professor Loparic para difundir as ideias de Winnicott e as atividades do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana. Eu convido também a todos vocês para que vocês se inscrevam neste canal e deem um like em nossos vídeos. Eu tenho alguns recados do professor Loparic para vocês, das atividades do Instituto Winnicott. A nossa próxima live será no dia 19 de junho, e o tema será família. Temos também uma outra atividade muito importante do Instituto, que é o Colóquio Winnicott do Rio de Janeiro. Esse ano, o colóquio será realizado no dia 25 de setembro, e será o 10º colóquio do Rio de Janeiro. O tema esse ano será maternidade. Convidamos vocês também para que vocês se inscrevam no nosso outro canal de comunicação, que é o Instagram, onde vocês precisam colocar @Instituto Winnicott. Assim como visitarem também o nosso site, que é o ibpw.org.br. Lá vocês encontram todas as atividades do Instituto Winnicott. Hoje temos o prazer de contar com a presença de Dr. Alfredo Nafá, Dr. Ricardo Teles e doutora Flávia Maria de Paula Soares. Eles são convidados do professor Loparic para conversar conosco sobre envelhecimento e capacidade para morrer. Se a dependência de cuidados ambientais confiáveis é um fato inequívoco no início da vida, não resta nenhuma dúvida de que essa necessidade continua presente ao longo da existência, ainda que, na saúde, em graus menores de acordo com o crescente ganho de maturidade do indivíduo. Na última fase dessa jornada, a dependência novamente se intensifica, e o idoso, já tendo passado por quase todos os ciclos da vida, precisará ainda experienciar essa última etapa, até que a morte natural surja como a derradeira marca da saúde, selando a jornada. Será sobre estes aspectos que essa live tratará hoje. É com muito prazer que eu vou apresentar agora os nossos 3 expositores. Inicialmente eu apresento a vocês o Dr. Alfredo Nafá. Dr. Alfredo Nafá é psicanalista, ele é mestre em filosofia pela USP, doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, professor titular da PUC de São Paulo, professor e supervisor colaborador do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana e da International Winnicott Association. Professor Nafá pratica psicanálise, psicoterapia de casal e família. Doutora Flávia Maria de Paula Soares, ela é psicóloga, psicanalista, professora universitária do curso de psicologia da PUC do Paraná. Ela é mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e doutora em filosofia da psicanálise pela PUC do Paraná. Ela é autora do livro Envelhecência, o trabalho psíquico na velhice. E contamos também com a presença de Ricardo Teles. Ricardo Teles é psicanalista, pós-doutorando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, professor do curso de formação winnicottiana do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana e professor do curso de formação em psicanálise do CEP. Queridos, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Loparic. É um prazer e uma honra tê-los aqui para conversar sobre envelhecimento e capacidade para morrer. A dinâmica da nossa live é que vocês nos falem um pouco sobre o tema, em torno de 5 a 7 minutos, e depois o público fará perguntas que eu direcionarei para vocês, ok? Inicialmente, nós combinamos que quem irá começar a nos falar sobre envelhecimento e capacidade para morrer será o professor Nafá. Bom dia, professor Nafá. Pode entrar, Amanda pode abrir o microfone dele, e você tem de 5 a 7 minutos para nos falar, ok, Nafá?
Ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Gélico e da Elza para estar aqui. É sempre um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre um tema tão importante como esse. Eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi para não me perder no tempo, né? Uma das coisas importantes que o Winnicott diz nas suas obras é que o sentido da morte somente se revela em contraste com o sentido da vida. Ou seja, que é somente a pessoa que tem uma existência real e plena, por ser integrada no tempo e no espaço, quem pode aprender o sentido da morte. Eu explico o porquê. É a experiência do espaço que nos dá a noção de limite. Exemplifico. A experiência do espaço interior e exterior da minha pele é o que institui o limite entre o eu e o não eu. O que está dentro da pele é o eu. O que está fora da pele é o não eu. E é a experiência de tempo que nos dá a noção de finitude. Exemplifico também. Uma criança que chora de dor porque se machucou, se você diz, vai passar, ela se acalma de imediato, porque entende que a dor é finita, vai passar. Desta forma, somente quem tem a experiência de tempo e espaço pode sentir a morte como finitude, limite da vida. Assim, quanto mais uma pessoa tiver realizado o seu potencial e se sentir uma pessoa realizada na vida, menor o medo da morte. Esta será sentida como um descanso, um repouso, um retorno à quietude, ao silêncio, à solidão essencial da qual emergimos um dia ao nascer. Há pacientes que jamais atingiram uma integração espaço-temporal. Eu tenho uma paciente que me diz, eu a cito, eu vivo num espaço bidimensional. Não existe terceira dimensão. Você me vê falando desse corpo, mas eu não me sinto habitando esse corpo. Eu vivo como um fantasma desencarnado esvoaçando no espaço. E quando uma angústia me invade, é uma angústia infinita que nunca vai terminar. Então, se eu não fizer alguma coisa, é o colapso total. Tudo vai despencar. Fim da citação. Essas são pessoas que vivem uma morte em vida. Para elas, quando a morte biológica acontece, ela somente vem dar concretude a essa morte em vida. Portanto, é preciso distinguir o que é o medo do colapso e o que é o sentido existencial da morte. Depois, se houver interesse, a gente pode conversar mais sobre essas questões. Uma outra coisa importante, quando eu falo numa pessoa que se sente realizada na vida, não estou falando somente em realizações egóicas. O homem saudável é capaz de identificações cruzadas. Ele se sente responsável pelo outro, seja esse outro humano, animal, vegetal ou, enfim, planetário. Então, são realizações que implicam o planeta como um todo, já que o bem-estar do eu implica necessariamente o bem-estar do outro. Eu encerro aqui a minha fala inicial. Muito obrigada, Nafá. Bom, conforme nós combinamos, agora eu passo a palavra à doutora Flávia. Doutora Flávia, bom dia, seja bem-vinda. Você tem agora de 5 a 7 minutos para nos falar, ok? O convite do professor Loparic. É uma alegria estar aqui, é uma alegria também compartilhar essa live com o professor Alfredo Nafá e com o professor Ricardo também. Eu vou iniciar falando, então, sobre a minha clínica com os velhos. Os velhos eu estou considerando aqui como os indivíduos que estão na fase da velhice, que nessa clínica eu percebi que falar com alguém era mais importante do que o que se fala, do que esse conteúdo que é falado. Ou seja, para fazer a elaboração da vivência da velhice, precisava ter uma pessoa de carne e osso e psique
para acompanhar, testemunhar esse percurso desse velho. Eu estou usando o verbo aqui no passado porque vai haver uma mudança nessa minha concepção. Esse velho de carne e osso, esse alguém, desculpe, de carne e osso, participava com seu olhar, seu toque terno, com a sua voz, ou seja, o psicanalista. Mas a referência teórica que eu utilizava era da psicanálise tradicional freudiana, que não me dava resposta sobre a razão disso, por que precisa de alguém de carne e osso para acompanhar esse processo desse velho, do seu percurso de elaboração da velhice. Um dos motivos era que Freud contraindicava a psicanálise para os idosos. Um dos motivos é que pessoas acima de 50 anos, considerando que em 1900 a expectativa média de vida era de 45 anos, em razão da plasticidade psíquica e exaustão da receptividade, são palavras do Freud, e ainda por uma quantidade de material excessiva em relação ao pouco tempo que se teria para elaboração na velhice, a psicanálise era contraindicada. Além disso, havia uma concepção de velhice associada à doença. Vou falar disso um pouquinho mais adiante. Mas, como disse agora há pouco, isso não correspondia à minha clínica, ou seja, essa não possibilidade ou uma dificuldade de a gente trabalhar com esses idosos, com esses velhos na clínica. E o que eu também disse acima, que em relação a essa quantidade de conteúdo, eu percebia que falar com alguém era mais importante do que esse conteúdo que se falava. E como responder, então, às minhas indagações? Por quê? Qual a razão que se tinha para que esse velho precisasse falar com alguém? E aí, para responder essas indagações, é onde entra o Winnicott e a sua psicanálise específica. Eu tinha alguns estudos sobre alguns conceitos winnicottianos que eu usava na minha clínica da relação mãe-bebê, que eu acabo estudando as duas pontas do desenvolvimento. Mas eles eram utilizados por mim de forma isolada do conjunto da sua teoria. Até que eu conheci o professor Loparic, na PUC do Paraná, por ocasião da minha formulação da tese, ele era meu orientador, e ele me indicou, já desde o início, o caminho que o Winnicott oferecia. E isso já veio por uma chamada de atenção, um puxão de orelha que ele fez, que quando eu falei dessa percepção que eu tinha, de que precisava de um testemunho de alguém, um testemunho da narrativa de vida, enfim, ele me disse, não é um testemunho, é presença real de alguém, uma relação real, não é um testemunho que eu ficaria fora dessa relação, né? Assistindo esse processo. Bom, já aprendi de imediato isso, né? E fui seguindo esse caminho. Diferentemente de Freud, então, que trazia em sua teoria uma tradição vinda de Charcot, que era um grande neurologista da época, que foi o primeiro autor que trouxe na sua obra, lá no final do século XIX, a especificidade técnico-científica sobre a velhice. Mas Charcot associava a velhice à doença, como um processo normal do desenvolvimento da velhice à doença. Então, envelhecer era ficar velho. Não, envelhecer era ficar doente, era essa associação. E eu percebi que o Freud, quando ele contraindica a psicanálise, ele segue essa tradição, né? E o que o Winnicott vai propor? O contrário disso, o que até nos dias de hoje, revolucionário.
O Winnicott vai trazer a velhice como um tempo de amadurecimento pessoal, não de declínio e não de doença. Ao contrário do declínio corporal, há um desenvolvimento, ou na direção contrária ao declínio corporal, o desenvolvimento emocional, e talvez em seu auge, em comparação às etapas anteriores da vida. E como é caracterizado esse amadurecimento na velhice? Pela integração da desintegração do self em direção à morte, conquistando a capacidade para morrer. Como o professor Alfredo falou, trata-se de um retorno a essas origens, a solidão essencial, a dependência, e aqui se insere a minha hipótese da necessidade de uma pessoa estar junto nesse processo difícil, mas necessário. Eu chamei essa clínica com a velhice, evidentemente baseada em Winnicott, de clínica do holding, do suporte, do cuidado ao velho, como ambiente facilitador da tendência inata ao amadurecimento pessoal emocional. Ela se assemelha, segundo a indicação do professor Loparic, à clínica dos cuidados paliativos, e, nesse sentido, uma clínica que acolha a construção e reconstrução da história, integrando a temporalidade do passado, do presente e do futuro, que inclui a finitude, se desligar da própria vida e poder morrer, a segunda morte, nas palavras do Winnicott. Finalizo aqui a minha apresentação. Flávia, muito obrigada pelas suas palavras e pela sua pesquisa, né? Quando eu fui estudar para essa live, eu vi que você é uma das poucas pessoas que se debruçou profundamente sobre o tema do envelhecimento em Winnicott, né? Muito bom te ouvir. Sim. Eu propus isso ao professor Loparic e ele aceitou prontamente. Eu tive essa honra, né, Muito de bom. ter essas orientações dele. Obrigada. Obrigada. Sobre esse tema, então. Sim, teremos muito para conversar sobre os pontos que você colocou. Obrigada. Ricardo, bom dia. Agora é com você. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma live, junto com o Alfredo, com a Flávia, com a Daniela e com todos vocês, né? Temos dois temas muito interessantes, interligados entre si, que, em diferentes contextos culturais, não gozam de boa reputação, né? Envelhecimento, morte, mas que são temas centrais e importantíssimos. Eu vou me dando conta de uma maneira crescente sobre isso, para pensarmos o humano, a clínica, os agrupamentos humanos e por aí vai, né? Eu pensei que talvez o que eu possa oferecer como contribuição vai tender mais a enfatizar a questão, as diferentes questões ligadas à capacidade para morrer, né? Embora também vá falar um pouco sobre envelhecimento, né? Então, a minha ênfase ela vai recair sobre essa questão da capacidade para morrer, que é um tema bastante complexo, bastante rico, e vou fazer isso primeiramente num ponto de vista mais teórico, e depois a gente pode tentar ligá-lo às questões, à clínica psicanalítica e às diferentes modalidades clínicas, e também para pensarmos essa situação que estamos vivendo, dramática e trágica, durante o período de pandemia também. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é como o Winnicott insere a morte na sua concepção sobre o homem, sobre a natureza humana, né? Esse é o primeiro ponto. Para Winnicott, o homem é um animal, o animal humano. Um animal que, como todos os outros, é mortal. Essa é uma característica, um atributo que lhe é essencial.
um aspecto medular da natureza humana. Winnicott escreve, e eu cito, um ser humano é uma amostra no tempo, é uma time sample, da natureza humana. Nesse contexto que estamos aqui, vale a pena dizer que cada indivíduo é uma amostra no tempo, mas uma amostra finita da natureza humana. O indivíduo é finito, pois sua vida é finita. O corpo de cada animal humano, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, deixa de estar vivo. E como a existência humana, desde a perspectiva do autor, é essencialmente psicossomática, com a morte do corpo, morre também a pessoa. Isso não quer dizer que essa pessoa conquistou necessariamente a capacidade para morrer, que é uma outra coisa. Em outras palavras, não pode haver pessoa humana sem o corpo. Né? A psique, entre outras coisas, ela depende do funcionamento saudável do cérebro vivo. Então, esse é um ponto importante, né? Que vale a pena nós assinalarmos e termos claro aqui no nosso horizonte de discussão. O segundo ponto é que é a relação estreita e inseparável que o Winnicott faz entre a capacidade para morrer e a criatividade humana. Isso é o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar. Como eu disse, o ser humano para ele é mortal, entretanto, nem todo indivíduo é capaz de morrer, o que é um paradoxo, né? Morrer, tal como ele o descreve, é uma conquista que, junto a outras conquistas, caracteriza a maturidade adulta. Para ser capaz de morrer, é preciso que o indivíduo esteja vivo, não apenas no sentido orgânico, mas em termos maturacionais. Isto é, né, o que significaria mais detalhadamente isso? Ele, o indivíduo, tem a experiência de existir, né? E não é um saber mental sobre a própria existência, é um saber psicossomático sobre a própria existência. É um sentimento de existência como um lugar, como uma posição a partir da qual operar. Tal indivíduo ele é, né? E seu fazer surge do ser, o que indica que ele está vivo. A criatividade faz parte de sua experiência de vida e, ao mesmo tempo, constitui essa experiência de vida. A vida que, apesar de inerentemente difícil, vale a pena, né? Esse indivíduo conheceu a onipotência, conheceu por experiência, né? E gradualmente tornou-se capaz de abrir mão dela, em larga escala, embora não completamente. Né? Integrou-se num eu unitário, compatível com a posição eu sou. Existe como si mesmo, pessoa única, irrepetível e inédita, radicalmente singular, e também humano como os demais. Dentre outras coisas, esse indivíduo criou a externalidade do mundo externo, lugar povoado por coisas e seres quase completamente incontroláveis. Lá ele descobre e cria a morte, o fato da morte, né? Nesse lado de fora. Ao mesmo tempo, no espaço potencial, ele brinca com a morte e com o morrer. Aqui não dá para não lembrar do filme O Sétimo Selo, do Bergman, onde o cavaleiro joga xadrez com a morte. É uma forma lúdica de lidar com a morte. Mais um detalhe que eu percebi recentemente. O lugar no filme onde eles jogam xadrez é na praia, né? Que é justamente onde o Winnicott, usando o verso de Tagore, diz que as crianças brincam na praia de mundo sem fim. Então, achei muito interessante essa conexão, né? Talvez ele não jogaria, o Winnicott dizia,
Poderia dizer, não jogaria xadrez, poderia jogar o jogo do rabisco com a morte, talvez. Qualquer coisa nessa linha, né? Mas seja como for, ele alcança a externalidade do mundo externo, ele alcança a experiência de escrita em um verso do poeta Manuel de Barros. Manuel de Barros diz assim: morrer é uma coisa indestrutível. Né? Ou seja, é algo que está completamente além da nossa área de onipotência pessoal. A morte não é apenas possível, ela lhe surge como certa, quando ele alcança a integração numa unidade. Doravante, ele habita um mundo onde a morte existe, posto que é indestrutível, está alojado num corpo mortal e vive uma vida finita. Como manter o sentido da vida, o seu valor, a sua preciosidade em tal contexto? Em outras palavras, como manter-se vivo, né? Além do mais, há um envelhecimento, há a aceitação gradual das imperfeições e limitações, tanto de si mesmo, quanto dos homens, da natureza humana, dos agrupamentos humanos, e por aí vai, né? Como manter os olhos ainda brilhando e não opacos, né? Eu vou parar por aqui e vou dizer que também depois vou explorar, se houver necessidade, se houver interesse, a capacidade para morrer ligada com um tipo de crescimento muito específico, que é o crescer para baixo ou crescer para menor. Tá bom? Então, fico por aqui. Obrigada, Ricardo. Vocês falaram bastante, temos muito tema para diálogo, né? Inicialmente já temos alguns comentários aqui. O José Augusto Rocha, ele diz: a vida já está posta. Envelhecer é naturalmente e ultimamente um privilégio para poucos. No meio disso tudo, o que também queremos é morte com dignidade. Muitas pessoas elogiando, mandando abraço para vocês. A Aura Valente diz: a velhice e a morte fazem parte da vida. É muito bom ter pessoas que tratem tais temas para podermos envelhecer com sabedoria e viver plenamente. A Maria de Lourdes diz: o tema mais difícil da vida. Eu queria iniciar as perguntas antes do público aquecer aí e fazer as suas perguntas com um ponto que você colocou, doutor Nafá, que eu fiquei interessada em te ouvir. A diferença entre o medo do colapso e o sentido existencial da morte. Você poderia nos falar um pouquinho o que você acenou para nós inicialmente, por favor? Ok, posso sim. Então, veja, o medo do colapso, ele é um medo que está presente, acho que em todos os indivíduos, só que alguns indivíduos conseguem uma integração espaço-temporal ao longo do processo de amadurecimento e outros não, devido a falhas ambientais severas. Esses indivíduos que não conseguem uma integração no espaço e no tempo, eles vivem o medo do colapso o tempo inteiro. Eles vivem como se estivessem na beira de um abismo, onde a morte é uma ameaça constante. Então, são indivíduos que não se sentem existindo no sentido verdadeiro do termo. A vida é sentida muitas vezes como superficial, sem sentido, irreal. Se a vida é sentida como sem sentido, irreal, ela não pode funcionar como um contraste para o sentido da morte. A morte só pode se revelar no seu sentido existencial como um contraste para o sentido da vida e para realizações na vida. O indivíduo que se sente existindo verdadeiramente e se realizando ao longo da vida. Então, o medo do colapso é esse meio termo entre vida e morte, que não é vida nem morte, mas é vida e morte ao mesmo tempo, numa lógica paradoxal, e onde morte e vida não se distinguem claramente uma da outra.
No medo do colapso, eu não tenho claramente distintos o que é vida e o que é morte. Qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte. É somente, portanto, para o indivíduo integrado no tempo e no espaço, que se sente vivo no sentido pleno do termo, que a morte pode adquirir um sentido, e o medo da morte pode ser amainado pelo tanto de realizações e de sentido de realização que essa pessoa sentiu ao longo da sua vida. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, Nafá. E Ricardo e Flávia, como isso é uma conversa, fiquem à vontade também para conversar quando vocês quiserem, tá? Agora o público, várias pessoas, a Andriara Piccoli, a Regina Célia Celebroni, a Glaura Leone, todas perguntam para o professor Ricardo. Professor Ricardo, eles gostariam que você explorasse um pouco mais esse ponto que você mencionou sobre crescer para baixo. Ok. Isso é uma coisa muito interessante no Winnicott, né? Ele diz que uma boa parte do crescimento, de uma forma geral, do processo de maturação, é um crescimento para baixo, né? É um growing downwards, como ele escreve no original, ou um crescer para menor, um growing smaller, né? Mas isso, creio que com particular veemência, vem para o centro, vem para a primeira linha na vida adulta e à medida que o indivíduo vai envelhecendo, né? O Winnicott ele apresenta essa ideia do crescer para baixo ou o crescer para menor um pouco antes da sua morte, em outubro de 1970, né? Aliás, eu entendi, preparando essa live, que esse texto ao qual eu vou me referir, que é uma palestra para assistentes sociais que ele faz, foi uma palestra ministrada 5 dias depois da palestra chamada A Cura, que é uma palestra muito linda, que é uma grande contribuição do Winnicott sobre a questão da ética do cuidado, né? Nessa conferência, que foi feita em homenagem a um indivíduo chamado David Wills, que coordenava, que administrava uma instituição para menores durante a Segunda Guerra Mundial, crianças e adolescentes que estavam manifestando sintomas e problemas, eram crianças difíceis, digamos assim, né? O Winnicott, ele escreve, ele começa a abertura do texto, ele escreve assim: há muito crescimento que é crescimento para baixo. Se eu tiver uma vida suficientemente longa, espero encolher e tornar-me suficientemente pequeno para passar pelo estreito buraco chamado de morte. Não uma morte aqui, abismo, né? Mas é uma morte, é um estreito buraco chamado de morte, uma espécie de fresta, de fenda, né? E ele continua, né, nesse mesmo texto. Mais cedo ou mais tarde, começa o processo de crescer para menor. Aqui ele já não diz crescer para baixo, ele diz crescer para menor. E isso é doloroso no princípio, até nos habituarmos. E aí ele diz quando isso começou no desenvolvimento dele, Winnicott. No meu caso, acho que comecei a crescer para menor na época do meu primeiro contato com David Wills, né? E aí vale a pena explicitar um pouco do contexto disso, para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer. Ele estava dizendo, ele começa a palestra dizendo assim que ele achava o trabalho notável que esse David Wills fazia com as crianças nas instituições. Ele chegou lá muito confiante da psicanálise em termos do modelo mais clássico freudiano, de 5 sessões por semana, de 50 minutos cada um, fazendo interpretações corretas nos momentos corretos. Ele acreditava, ele sentia, ele diz,
que ele poderia mover montanhas fazendo isso. Então, ele parecia um tanto com um sentimento, digamos, de poder, na linha de uma onipotência, talvez, né? Sentindo muito confiante. Ele diz, um psicoterapeuta, um inflated psychotherapist, quer dizer, um psicoterapeuta inchado, meio inflado, não de ar, mas de alguma coisa na linha de uma grandiosidade, de um poder, de um orgulho, né? De uma autoconfiança, né? E que, pouco a pouco, quando ele se deu conta do trabalho feito nessa instituição, que o trabalho era feito pelo cozinheiro, pelo trabalho que chegava, a comida que chegava na mesa das crianças no horário correto, pelas janelas, pelo teto, né? Pelo chão, pelas banheiras que estavam disponíveis com água quente, né? Pelos esforços do David de manter a organização do local. Ele começou a perceber que não era o trabalho psicanalítico ali o trabalho necessário. O trabalho era feito por cada um desses elementos da instituição. E ele começou a sentir cada vez mais apequenado, diminuído, né? Mas num bom sentido, crescendo para baixo, para menor, né? Desinflando, digamos assim, como se costuma dizer, né? O inflar do ego e aqui o desinflar do ego, né? Numa situação como essa. E é interessante porque ele coloca isso ligado com a capacidade para morrer, né? Parece que o processo, a capacidade para morrer está ligado com uma diminuição da onipotência, da necessidade de enfatizar qualquer grandiosidade, qualquer exacerbação de uma vaidade, né? De um poder, né? De si, de modo que você diminui de tamanho nesse sentido. Não digo que isso esgota toda a questão da capacidade para crescer para baixo e também do crescer para menor, mas é um dos elementos disso, acredito eu, isso que eu estou enfatizando aqui, né? De modo que você possa ser capaz de morrer, de passar pelo estreito buraco chamado de morte, né? Eu posso falar mais sobre isso depois, mas, enfim, essa é a ideia. Tá ótimo. Antes de passar para as próximas perguntas, o doutor Nafá pediu a palavra, pode abrir seu microfone ou a Amanda abre, Nafá? Sim, eu queria comentar que talvez o crescer para baixo ou crescer para menor esteja ligado a um sentido de humildade, de aquisição de um sentido de humildade, no sentido positivo do termo humildade, né? Lembrando que humildade vem da palavra humus, que é aquilo que fecunda a terra, né? Portanto, humildade é eu poder sentir que eu sou um grão de areia no seio do universo como um todo, né? Um grão de areia, mas um grão de areia vivo, ativo, capaz de colaborar para o bem-estar do universo. Mas esse sentido de humildade, a aquisição desse sentido de humildade, talvez esteja relacionada com essa ideia de crescer para baixo ou crescer para menor. Ótimo, Nafá. Flávia, a Thaís Miller, ela escreveu assim, falas importantes. Gostaria de poder escutar mais a costura da Flávia com cuidados paliativos. E como pensar os limiares psíquicos e o trabalho com o idoso que depressivamente desistiu da vida. Você pode responder para Thaís Miller, Flávia, por favor? Tem que abrir seu microfone. Ou você ou a Amanda tem que abrir seu microfone, Flávia. Eu vou responder a primeira parte, depois talvez eu precise que você repita a segunda parte da pergunta, né? Sobre Ok, assim você finalizar a primeira resposta, né, que é sobre os cuidados paliativos, eu leio a segunda parte, ok. Isso. A ideia é que
eu faço aqui um elogio à psicoterapia psicanalítica, né, destinada aos velhos, para acompanhar esse processo. A ideia, então, é a ideia do cuidado, que eu chamei da clínica do holding, que o professor Loparic me ensina isso, que se assemelha à clínica dos cuidados paliativos. Como que eu fui entendendo isso e o que eu tomei dos cuidados paliativos para a gente lidar com essa velhice saudável, que tem a ver com viver a velhice, mas conquistar nesse caminho a capacidade para morrer. Então, o que eu tomei dos cuidados paliativos? Justamente a construção e a reconstrução da história, de retomar o passado, integrando esse passado no presente e trazendo a perspectiva desse futuro mais limitado. E essa reconstrução da história, essa retomada da história, ela não é tanto factual, mas ela vai ocorrer num espaço meio, o que o Winnicott vai chamar, no espaço potencial, como um fenômeno transicional, porque não vai ter dados absolutamente da realidade, vão ter até expressões de uma... Como que eu posso trazer? Eu estou pensando aqui num transe quase, que é entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva, e vai tendo essa mescla, que é a minha afirmação que alguém de carne e osso, psique, presença e olhar precisa estar acompanhando numa relação de cuidado com esse idoso, né? E a terapia aqui não é a terapia que eu estou chamando isso do cuidado, né? Não é terapia porque seria uma velhice patológica, diferente dessa outra perspectiva que você pergunta depois, da depressão. Mas o próprio processo de amadurecimento, ele, de certa forma, demanda que precise desse acompanhamento. Então, a parte dos cuidados paliativos, ela vai incluir também que a pessoa que está na velhice, ela sabe disso da proximidade da morte. Então, até é o ponto onde se desencadeia, em termos psíquicos, pelo declínio corporal, que vai numa direção, e ela ter que elaborar esse declínio corporal, integrando o declínio na sua relação psicossomática, na elaboração imaginativa das funções somáticas, integrando então a velhice, como fazendo parte da sua vida e do aspecto normal. E isso, a meu ver, inaugura o processo de velhice. E aí, na sequência, vem precisar reconstruir a história, pensar nesse futuro mínimo que remete ao passado, e aí até o retorno circular às origens, por uma via histórica e uma via da regressão à dependência saudável, tá? Que o Winnicott vai trazer, que tem esse outro lado, não na depressão, não no adoecimento, mas na saúde, essa regressão. Imagine, então, o que é chegar perto da morte. Precisa desse apoio do outro, do holding, da sustentação, desse contato através do olhar que sustenta. E aí é o que eu entendo que não é tão importante o que se diga, mas essa presença, que sustente, que permita que a realidade não seja intrusiva naquele momento, que esse espaço potencial seja sustentado para os fenômenos de transicionalidade poderem ocorrer. Só para trazer para vocês, alguns dos fenômenos transicionais vão ser brincar as expressões da arte, da religião, quer dizer, está entre uma realidade psíquica, subjetiva e uma realidade externa, se sobrepõe ou não está nenhuma nem a outra, nessa outra dimensão aí. E para finalizar da questão dos cuidados paliativos, tem um ponto que é muito importante, e daí é bem dos cuidados paliativos, que tem a ver com
se afirmar, ou melhor, se confirmar para essa pessoa que sim, ela está no encaminhamento da morte, porque isso ela já sabe, mas precisa vir de fora. E às vezes esse velho, ele vai perguntar: eu estou morrendo? E a ideia é que, de fato, a gente tenha um preparo pessoal, a gente cuidador, para confirmar, tá? Coisa que os familiares não vão conseguir fazer na maioria das vezes, que é muito difícil. Então, isso dos cuidados paliativos, essa solicitação da verdade é algo muito importante. E o Winnicott vai falar naquele texto que o Ricardo trouxe, que é a cura, o Winnicott vai falar, nós precisamos agir e usar a verdade, né? A gente precisa ser verdadeiro, na medida que isso seja solicitado e na nossa postura. Se a gente não sabe, ok, né? Mas a gente precisa trabalhar com esse campo da verdade, como um elemento de confiança, de cuidado, de respeito a esse paciente. Então, e não sei se eu respondi, mas é uma clínica que se assemelha, porque a morte está no horizonte, está na vizinhança. E vão vir pensamentos recorrentes sobre isso da morte, do se preparar para a morte. Tá? Eu não quero me avançar muito, né, para não tomar a palavra dos outros. Acho que o professor quer falar, né? Tá ótimo, Flávia. Para mim, tá? Sim. Tá ótimo, Flávia. Acho que você respondeu sim. E a Thaís Miller também, ela pode aqui nos comentários solicitar mais questões das dúvidas dela. E o doutor Nafá pediu para comentar a sua fala. Eu posso falar na sequência sobre a depressão daí também. Ok. Tá bom? Ok. Eu queria comentar um pouco a experiência que eu tive com a minha mãe nesse sentido da velhice. Meu pai, ele ficou cego durante 20 anos antes dele morrer, por uma série de razões. E minha mãe tinha que ser uma espécie de guia dele ao longo da vida. E teve um período que minha mãe começou a ficar muito deprimida. Ela quase não conseguia levantar da cama. Então, um dia eu cheguei para ela e falei: mãe, você precisa fazer uma terapia. Acho que uma terapia vai te ajudar. E naquela época, a terapeuta que cuidava dos idosos era Raquel Vieira da Cunha, que era uma pessoa encantadora. Então, eu marquei um horário com a Raquel, eu fui pessoalmente conversar com a Raquel, e depois eu levava minha mãe como se leva uma criança. Eu levava ela, ficava na sala de espera esperando ela terminar a sessão, levava ela para casa. E eu, no começo, eu pagava a Raquel, então, a terapia da minha mãe. Até que depois de uns 2 meses, 2, 3 meses, ela disse: olha, meu filho, você não precisa mais levar, eu vou sozinha, e eu combinei com a Raquel, eu vou pagar com o meu salário. E a partir daí, ela fez terapia com a Raquel, acho que ao longo de uns 20 anos, ela parou de fazer quando a Raquel morreu. E a minha mãe, quando foi morrer, ela estava no hospital, ela chamou os 3 filhos, ela se despediu dos 3 filhos, ela estava deitada na cama, ela mal conseguia falar, a gente mal conseguia entender o que ela dizia, mas ela tinha uma acompanhante que ficava lá com ela, que entendia. E ela disse, então, que ela queria se despedir de nós 3, e nós ficamos lá meio embasbacados. Aí no final ela disse assim: mas agora vocês podem ir embora porque eu não vou morrer já, não. Aí nós saímos, fomos embora, mas ela morreu 2 dias depois. Então, eu acho que esse acompanhamento terapêutico que a minha mãe teve durante esses 20 anos finais da vida dela, eu acho que foi mais ou menos isso, foi de crucial importância para o desenvolvimento dela, para a capacidade de morrer, de chamar os filhos, se despedir dos filhos. Então, só referendando tudo que a Flávia falou, estou contando algo da minha experiência pessoal. Ai, que legal, Nafá, que lindo essa lembrança da sua mãe, do momento do falecimento da sua mãe. Adorei saber um pouquinho da personalidade dela, e como sua aluna, posso te dizer que você é bem parecido com ela, não? Flávia, você gostaria de comentar essa segunda parte da questão da Thaís e as coisas também que o Nafá colocou, né, desse momento depressivo que alguns idosos são acometidos, né, nesse momento?
As duas coisas, eu acho que também teve grande parte da experiência também da morte da minha mãe, também as questões que eu só fui entender desses cuidados paliativos recentemente, quando eu terminei meu luto, e o quanto eu aprendi, né? A minha irmã fala que é bom se a gente tivesse sabido dessas coisas que eu fui descobrindo na época da morte da minha mãe. Então, acho que são a morte da mãe, né? O unicotianamente falando, é muito marcante para a gente, né? Obrigado, professor. E eu gostaria de falar sobre a depressão, que tem duas hipóteses que a gente precisa levantar, tá? Quando tem esse estado depressivo. O primeiro é que ou não houve um amadurecimento pessoal nas fases anteriores, e aí já tem uma tendência depressiva dessa pessoa, e quando chega na velhice, isso pode eclodir ou se tornar mais grave, mais evidente, que aí é essa falha no amadurecimento pessoal anterior, porque isso que é a questão na velhice, como o Ricardo falou, não é todo mundo que consegue amadurecer e ter a capacidade de morrer, todo mundo morre, mas ter essa sofisticada capacidade de morrer é algo muito difícil, muito elaborado, muito sofisticado. Então, quando acontece a depressão, pode ser que já tenha esse estilo, digamos assim, vou chamar assim, de falhas ou dificuldades anteriores. Agora, o que é bem frequente na velhice e é que a gente precisa prestar atenção são falhas no ambiente facilitador. Então, ou falhou na tendência ao amadurecimento, e aí etapas não foram cumpridas, nas tarefas do amadurecimento pessoal, mas principalmente, frequentemente, é o ambiente facilitador que não dá esse holding, essa sustentação. E não é o ambiente, claro, físico tem que ser adequado, alimentação, parará, né? Medicação na hora certa, esse cuidado, enfim, de higiene, tudo, mas é esse cuidado humano, que é o que eu estou tentando ressaltar na minha fala. Quer dizer, esse cuidado de holding, de ter de fato alguém ou alguéns, né, que estejam presentes e o ambiente facilitador para o Winnicott ele é estável, previsível e confiável. Então, muitas vezes, agora na pandemia, acontece muito isso, né? Eu tenho uma senhora que eu sempre visitava, ela é minha amiga, na verdade, né? E com a pandemia eu não posso ir lá. Então, eu faço videochamadas, às vezes fico 4, 5 minutos, mas eu ligo no mesmo horário na semana e falo: oi, como é que você tá? Tô com saudades, beijo, parará. E isso já produz um efeito, mas tem essa regularidade. Então, a gente precisa observar, e se essa pessoa está em casa, como está o ambiente humano, tá? A confiança, a estabilidade. E isso pode ser uma grande razão da depressão, certo? Então, a gente precisa restabelecer esse ambiente facilitador, que deve ser confiável e humano. E aí há uma fragilização desse velho. Isso é real, é verificável, e esse suporte tem que vir presencialmente mesmo, tá? Uma última coisa que eu queria falar sobre isso é que muitas vezes na depressão a gente vê surgir, e aí não é no processo normal, que é uma regressão à dependência lá ao início, solidão essencial, lá do bebê, que seria o processo saudável, mas aqui eu entendo que pode surgir o retorno do reprimido, freudiano mesmo. O passado vem para a atualidade, as questões da infância como sofrimento, da juventude, e eclode isso por algum elemento desencadeante e vem com toda essa força. E aí isso precisa ser falado. Uma senhora que eu atendi voltou, por conta do conflito familiar, volta esse reprimido com muita força, e aí depois de alguns meses que ela consegue falar para mim, ela fala: ah, que bom que eu pude falar para você,
ela me liga a primeira vez, ela fala, ó, é barra pesada meu caso. Eu falo, pode vir. Aí, depois, nos meses, ela me diz, que bom que eu pude falar sobre isso com você, porque eu pensei, antes de morrer, eu preciso contar isso para alguém. E aí, quando ela vai falando, ela também me fala, que bom que você me tratou conversando, nunca imaginei isso, não precisei tomar remédio. E o efeito é muito rápido, por isso que eu faço elogio à psicoterapia, né? E é maduro, tá certo? Olhar para essa experiência de uma forma madura agora. Então, olhar para a história de forma madura. Então, eu te sugiro isso, tá? Voltando à questão da depressão, observe se já era uma depressão que já vinha vindo e aí se agrava na velhice, porque se fragiliza a questão da capacidade de estar só, tá certo? Do objeto interno, um objeto bom, ou se é o ambiente. Em geral, mais frequentemente é o ambiente. Então, daí cuidar, restabelecendo o ambiente. Se essa pessoa alcançou a maturidade até chegar na velhice, restabelecendo o ambiente, você, em geral, restabelece a saúde, tá? E a pessoa pode seguir. Depende do tempo também, né? Se começar a cronificar, às vezes a gente perde por hospitalismo, né? Por tristeza, a pessoa morre de tristeza, tá? Ela nem consegue mais fazer essa ligação com o outro. Então, também tem quanto tempo ela está depressiva, né? E aí ela pode declinar num ponto que a gente não consegue mais resgatar. É bem triste isso. Né? Espero ter respondido. Ok, com certeza, Flávia, bem completa a sua resposta. Aqui na sequência, Ricardo, ainda ficou uma questão sobre o crescer para baixo para a Marta Bento Lima. Ela nos escreveu, professor Ricardo, esse crescer para baixo poderia ser um acesso ainda mais profundo ao verdadeiro self? Self processual que se integra ao coletivo? Você gostaria que eu lesse de novo, Ricardo? Não? Ok. Eu tenho a impressão que podia entender a pergunta, né? Essa questão da capacidade para morrer, entendida como ligada ao crescer para baixo e ao crescer para menor, né? E a criatividade, portanto, né? Portanto, que participa de uma maneira essencial do estar vivo para poder morrer, né? Tem a ver também com a questão do verdadeiro self, certamente, porque o Winnicott ele pensa o verdadeiro self como a fonte do gesto espontâneo e criativo e, ao mesmo tempo, como o verdadeiro self é o gesto espontâneo e criativo em ação, né? Então, tem uma ligação inseparável entre as duas coisas, né? Mas vamos lá, vamos voltar a essa capacidade, essa possibilidade de crescer para baixo, né? É tão curioso isso, né? Parece que é sempre o crescer, parece que ele é sempre para cima ou para frente, progressivo, né? Mas aqui nós temos o Winnicott uma vez mais nos surpreendendo com essa formulação, com esse pensamento. Ele diz, né, que que para morrer é necessário ir cada vez mais diminuindo de tamanho, se apequenando, né, no sentido que o Alfredo colocou, de um alcançar, de um conquistar uma humildade. Não uma humildade fake, uma humildade como um ideal, alguma coisa assim, nada disso, mas uma possibilidade de ir baixando a bola, sabe? Não desanimando de viver, mas ir diminuindo a necessidade de tentar alcançar uma grandiosidade pessoal. A morte não é para os grandes, né? Também não é para os anões, para os minúsculos. A morte é para aqueles que têm um tamanho suficiente para passar pela fenda de onde nós saímos, né? Um retorno à origem,
né? Esse buraco, estreito buraco pelo qual se passa, é o buraco do qual saímos, né? De onde o ser emergiu do não ser, onde aconteceu o primeiro despertar, né? Então, para poder fazer esse último trânsito, essa travessia, essa última travessia, né? Nós precisamos ainda ter aquela criatividade, aquele que é tão difícil de manter, como a Flávia colocou agora na fala dela, a partir da sua experiência clínica e da sua pesquisa, né? De manter esses olhos ainda brilhantes, essas mãos, devo falar mãozinhas? Essas mãos, mais ou menos enrugadas, mas gesticulando ainda, capazes de colorir o mundo e a vida, né? Que tudo isso tem a ver com o verdadeiro self, com toda certeza, né? E que o fato da morte não seja uma intrusão que promova apenas um morrer reativo. O Winnicott fala, a meu ver, de um morrer criativo, que ele é mais criativo do que reativo a um insulto da vida ser finita, né? Num certo sentido, ao fato de que a vida é finita, né? Então, esse passar pela fenda trata-se de um sair por onde entramos, né? E quem sai como o bebê que joga a espátula quando a experiência se completou, né? Como o Winnicott falava lá em 1941 sobre o jogo da espátula, né? Creio que, desde a visada winnicottiana, esse jogar a espátula não equivale exclusivamente a um tolerar o fato da morte, a um condescender diante dela. Isso poderia ser descrito, como eu disse há pouco, como um morrer reativo, né? Esse morrer presente na capacidade de morrer consiste numa espécie de morrer criativo, o último gesto, mas não é apenas no momento da morte. Eu acho que é um processo de ir morrendo, de ir se desligando, de sendo capaz de se desligar da vida e do viver, de poder conceber, abrir mão da própria existência e da própria continuidade de si, né? E é um último gesto nascido do impulso inato para crescer. Não é um projeto suicida. Não é um sintoma de doença. É um sintoma, não é um sintoma, eu diria, é uma expressão de saúde, né? Uma expressão de saúde, de sanidade. Eu não sei se ele diria, o Winnicott, que é um desejar morrer, mas é um necessitar voltar para o não ser, né? De onde nós saímos, né? Sim, Ricardo, a gente tem um direcionamento de perguntas aqui que estão indo na direção do manejo, né? A Glaura Leone, ela nos pergunta, é possível trabalharmos com consultas terapêuticas junto aos idosos? Existe trabalho já desenvolvido que possamos nos inspirar, né? E o Edenilson de Almeida, ele também faz uma pergunta, né, clínica, né? Quando o paciente pergunta se está morrendo, qual a postura do terapeuta? Eu queria ouvir um pouco da prática clínica de vocês três, né, em relação ao manejo com o paciente idoso. Alguém gostaria de iniciar a resposta? Pode começar, Flávia. Então, a ideia é que sim, quando se pergunta, a nossa postura é confirmar a verdade. Claro que a gente daí já tem um percurso junto com a pessoa, e em geral o relato é esse de que há um alívio. E muitas vezes a dificuldade é a família aceitar que o seu familiar está morrendo. Então, essa pessoa né, esse velho, ele evita de conversar isso com o familiar, ele sabe que é uma dificuldade,
E quando vai ter essa afirmação, não necessariamente precisa vir da gente, do psicanalista, mas alguém da equipe de saúde. Tá? Em geral, essa pessoa pergunta. E quando ela pergunta, ela já indica que ela está pronta para ouvir a resposta que ela já sabe. Ela já sabe que vai morrer. Então, ela pergunta e é necessário que venha a resposta verdadeira, venha de fora. Tá? Eu não sei o que estão chamando de consulta terapêutica, se seria o processo psicoterapêutico, né, que é o que eu estou, ao contrário do Freud, né, que eu fico insistindo que é de grande valia, resultados muito rápidos, e que o Abraham também, o Carl Abraham também vai falar que um dos melhores resultados que ele vai ter com os pacientes é com os velhos. E é muito interessante isso, porque o Freud recusa, o Ferenczi recusa, porque traz a perspectiva de doença, e o Abraham fala, olha, as neuroses, o que é importante é a idade da neurose, não a idade do paciente. E eu trago esse elogio. Então, se foi isso que você chamou de consulta terapêutica, sim, tá? Não só é válido, não só dá para fazer, e os resultados são bem interessantes, bem bacanas, tá? Você vê ressurgir a pessoa e ela vive a velhice daí, ela vive sua vida, né? Quando não está em situações de mais fim de vida. Quarta idade, gente, acima de 80 anos, a temática vai ser essa, tá? Mas hoje a gente tem uma velhice dos 60 aos 79, que é a terceira idade, que é uma velhice ativa, né? E aí essas coisas do passado voltam e a gente desatando esses nós, a pessoa vive de uma forma bem interessante, né? Bem usufrui da sua velhice. Pode abrir seu microfone, Nafá, pode completar. Eu acho que a Amanda não abriu, Nafá, se você puder, você abrir. Sim. Não, eu só queria comentar que a pandemia tem trazido as pessoas mais velhas, mais idosas no atendimento, um medo de morrer muito grande, especialmente as pessoas que sentem que não se realizaram inteiramente ao longo da vida, né? Eu tenho pacientes idosos que expressam muito medo de que não dê tempo, né? Não dê tempo. Quer dizer, o que vai acontecer com o mundo quando acabar a pandemia? O mundo vai existir? Que mundo será que vai existir? Que pessoas estarão vivas? Será que vai dar tempo de eu realizar tudo aquilo que eu não consegui realizar até agora? Então, esse tem sido um medo muito grande das pessoas idosas em função da pandemia, né? É só um comentário. Ok. Muitos comentários aqui, né? A Rosa Tosta, inclusive, comenta sobre essa questão do trabalho em consultas terapêuticas, né? Ela fala, peraí, agora eu perdi. Ela fala aqui que Clara Brockstein tem um trabalho rico de consultas terapêuticas em idosos, tá? A Rosa Maria Tosta está falando aqui, né? Algumas pessoas também falaram sobre a importância do acompanhante terapêutico para o trabalho com idosos, né? Você quer falar, Flávia? Você tem que abrir... Só o sobrenome dessa autora, se puder depois me passar por escrito, que eu não consegui anotar. Tá, Clara? Tá fechado o teu microfone, Daniela. Desculpa, depois, Flávia. Se puder me passar tá nos comentários, eu não sei se você tem acesso aí aos comentários, é um dos últimos comentários agora da Rosa Maria. Tá bom. Aqui, você consegue localizar agora aí, tá? Obrigada. Uhum. Eu acho que essa pergunta também das pessoas nos remete à questão da criatividade, né? Da importância da gente entender criatividade em Winnicott, né?
E aí eu direciono essa pergunta para o Ricardo, né? Você poderia falar mais sobre o papel da criatividade no âmbito da tarefa humana de lidar com a morte? Posso? É um tema bem complexo esse, vasto, né? Antes de assinalar isso, eu só queria comentar para a Flávia que tem um caso na literatura da nossa área, da literatura psicanalítica, de um tratamento muito interessante de um paciente idoso, que foi o Guntrip, né? A análise do Guntrip com o Winnicott começou mesmo quando ele já estava com uma idade mais avançada. Só para assinalar aqui antes que eu me esqueça, tá bom? Está no livro da meia-idade? Será? Depois, se você puder me passar a referência, porque o livro da meia-idade dele eu tenho. Depois você me conta daí. É um texto, o relato dele da análise com Fairbairn e com Winnicott foi traduzido na revista Natureza Humana. Tá bom. Tá? Você vai encontrar por lá. Tem um que foi, desculpe só te interromper, tem um que foi, que eu usei na minha dissertação, que está no livro, que era uma mulher de 94 anos que ela inicia a terapia, a análise, e ela morre com 104 anos fazendo análise. É bem lindo também o caso. Essa questão da criatividade, né, e de como podemos, como o papel da criatividade no estar vivo e no continuar vivo, né, afetivamente, poder lidar com isso. Alô? Acho que deu uma interrupção aqui na minha conexão. Eu vou retomar o que eu falei. Essa questão da criatividade, o papel dela na experiência de estar vivo e de continuar vivo, né? E de continuar amadurecendo até o fim, né? A tarefa de amadurecer é eterna para nós, embora sejamos finitos, ela é eterna, né? E podemos lidar, né, com o fato da morte, com a proximidade da morte, que é tão evitado, né? Assim como a questão do envelhecimento, né? Ele é combatido em certos setores da cultura como se fosse uma coisa essencialmente ruim, né? As pessoas fazendo cirurgias plásticas e tratamentos variados, né? Enfim, lutando contra o envelhecimento e também contra a morte, né? Como se a morte não fosse simplesmente algo inerente à vida, né? Eu penso que há pessoas que podem usar, por exemplo, a questão das diferentes formas de experiência cultural, a religiosa, a artística, os esportes, né? Tudo aquilo que existe na vida cotidiana que pode ser criativo na vida da pessoa, né? Então, é uma tarefa sempre colocada, né? E isso vai ser usado dos modos mais singulares, né? Por exemplo, a questão da religião, né? Que Winnicott e Freud acho que têm posições bastante divergentes, não que não tenham pontos de aproximação, mas tem diferenças importantes sobre a questão, o modo de entender a religião, de ver a religião. O Winnicott vai entender como uma das formas sofisticadas de brincar, né? Uma das formas sofisticadas de ampliação sempre crescente do espaço potencial, né? Quer dizer, há várias pessoas que vão lidar com o fato da morte dentro de um contexto religioso, e isso é muito significativo e precioso na experiência de vida dessas pessoas. Outros vão lidar por meio das artes, né? Ou mesmo dos processos analíticos, né? Com a questão da pandemia, eu vejo que a proximidade da morte e a existência dela com espessura de realidade para a pessoa, isso tem mudado de uma maneira sensível
nos casos clínicos e nos pacientes, né? É como se a pandemia forçasse, digamos assim, algumas das pessoas a saírem de uma espécie de imortalidade, digamos assim, né? Uma certa... Vivem como se fossem imortais. É claro que racionalmente, conscientemente, sabem perfeitamente que vão morrer um dia, mas se conduzem, muitas vezes, como se a morte não fosse um fato. Eu acho que a pandemia tem intensificado e potencializado em certos processos terapêuticos isso, né? Então, a capacidade para morrer, né, pode começar a ser desenvolvida, e frequentemente muito antes da velhice. Ok, Ricardo. Eu vou direcionar agora uma nova pergunta para o Nafá. Nafá, a Ana Toporski, ela faz a seguinte pergunta: nascemos só com nossa essência e iremos morrer só com nossa essência? Seria isso? Não sei muito bem o que ela está chamando de essência aí, não? A gente nasce com um potencial a ser desenvolvido, né? E esse potencial a ser desenvolvido, ele só vai se realizar de fato se nós tivermos um meio ambiente suportivo que nos dê sustentação ao longo do tempo para desenvolver esse potencial, para realizar esse potencial. Então, se nós formos bem-sucedidos, nós vamos desenvolver esse potencial. Se você quiser chamar esse potencial de nossa essência, pode chamar de nossa essência. Nós vamos desenvolver esse potencial e tem um momento, como disse o Ricardo, que nós vamos começar a crescer para baixo. Talvez a gente sempre esteja crescendo para cima e para baixo ao mesmo tempo, mas tem um momento em que vai dominar o crescer para baixo ou crescer pequeno, né, para pequeno, e nós vamos conseguir, se tudo der certo, conseguir passar por essa fenda pequenininha que se chama morte, tendo desenvolvido o nosso potencial, né? Se você quiser chamar a nossa essência própria, ok? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, Nafá, e também pode voltar aqui, né? Temos muitos comentários sobre os aspectos da pandemia, né? Várias pessoas falando para os idosos que têm escutado, dizem que esse tempo da pandemia foi um tempo perdido para a vida deles, que já tem pouco tempo e desperdiçaram o tempo da vida na pandemia, é a Andriara que falou isso, a Marta Bento, ótimo ter trazido as questões dos efeitos da pandemia nos idosos. Nafá, creio que esse tema é muito importante para a clínica atual e poderia ser discutido em outra live, se for possível, né? Muitas pessoas falando, né? A Regina Célia fala que tem vídeos de depoimentos de idosos, dos efeitos do trabalho terapêutico na velhice, né? Essa questão da pandemia ficou muito forte para as pessoas, não? Até para as pessoas que não tiveram a oportunidade de se encontrar com a sua própria morte, de viver a própria morte, né? Isso são muitas questões aqui nesse sentido, né? Mas tem uma questão também, Flávia, para você, se o cuidador, se ele precisa ser psicanalista. Tem essa questão para você. Não precisa ser psicanalista. Por isso que esse ambiente ele é importante, porque é um ambiente facilitador que pode vir por várias vias, pelos familiares, pelo cuidador de idoso, a enfermagem, e isso o Winnicott vai trazer de uma forma bem clara, e pensando nesse cuidador como no estilo da mãe dedicada comum, né, que é o terapeuta dedicado comum, eu estou chamando terapeuta, e diferenciei a ideia de cuidador-terapeuta e cuidador-psicanalista, que quando daí são processos disso, desse retorno circular à dependência, a posição do bebê, como processo normal para essa capacidade de morrer,
Aí eu penso que daí precisa ter um preparo maior. Então, a identificação cruzada, empatia e um preparo pessoal em termos terapêuticos do próprio psicanalista para dar conta dessa sustentação diante da morte. Mas no viver a velhice, o cuidador são os cuidadores mesmo, que, claro, também exige um nível de saber cuidar, de empatia, de se ver com a sua própria velhice, e que o Winnicott faz claramente que segue esse modelo da mãe suficientemente boa e vai se ampliando. Até eu vi aqui, deixa eu só achar um minutinho. O Winnicott fala em ambiente saudável, no Bebês e Suas Mães. O cuidado com o bebê pode ser descrito em termos de segurar, holding, sobretudo se permitirmos que o termo se amplie à medida que o bebê cresce e seu mundo se torna mais complexo. Com o tempo, o termo pode muito bem incluir a função da unidade familiar e, de maneira mais sofisticada, pode ser empregado para descrever as práticas assistenciais de profissionais especializados no cuidado. Então, o importante é que esse ambiente facilitador, suficientemente bom, seja sustentado. Seja lá por quem for, tá? Mas que isso se mantenha, ok? Não sei se ficou claro. Ficou sim, Flávia. Agora temos mais uma pergunta aqui, eu vou direcionar inicialmente para o Nafá, mas a Flávia e o Ricardo fiquem à vontade para comentar. Nafá é do Eliseu Correia. Ele pergunta: no caso do idoso que diz amar a vida e não quer falar da morte? Veja, a morte é sempre um tema complicado para qualquer ser humano que seja, porque, na verdade, é um enfrentamento do desconhecido. A morte é o grande desconhecido, né? Então, é difícil falar do desconhecido, é difícil enfrentar o desconhecido, e, de fato, muitas pessoas têm muito medo até de falar sobre o assunto. Mas o que a minha experiência tem mostrado é que quanto mais, aquilo que eu já disse anteriormente, quanto mais a pessoa se sente realizada na vida, menos medo e maior capacidade de enfrentamento ela tem. Quanto menos ela se sente realizada na vida, menos capacidade e maior medo ela tem de falar sobre o assunto ou de enfrentar a questão em si mesma, né? Quando o idoso tem dificuldade, a gente tem que ir ajudando e sustentando ele ao longo da análise, até que ele venha adquirir uma capacidade de poder falar sobre o assunto e, aos poucos, de poder enfrentar a questão em si. Ok? Ricardo, tem uma pergunta para você aqui também. Se você poderia falar mais sobre descobrir ou criar a morte que você mencionou inicialmente. Esse é um assunto bem importante, porque o Winnicott ele assinala que uma das características fundamentais para o indivíduo, uma das pré-condições, na verdade, para que ele possa vir a viver e também possa vir a morrer, a ser capaz das duas coisas, é ele poder ter alcançado uma inteireza, né, uma integração no espaço e no tempo compatível com a posição eu sou. Né? Quando isso acontece, que é um divisor de águas no amadurecimento humano, né? Quando isso acontece, ele passa a constituir gradualmente, a criar o mundo externo. O mundo externo passa a fazer sentido para ele, passa a ter sentido de realidade, né? Ele passa inicialmente de um controle onipotente para um controle por manipulação nos objetos transicionais, para uma quase completa falta de controle quando ele está podendo habitar, em alguns momentos, a realidade externa e compartilhada. Né?
Então, é nesse local, inicialmente e essencialmente, eu diria, que ele vai encontrar a morte, né? O fato da morte. Como o Winnicott descreve, não só a possibilidade dela, mas a certeza dela, né? Então, quando ele alcança isso, ele está criando, né? Não é possível apenas descobrir a morte, você tem que criar a externalidade do mundo e juntamente com isso, criar a morte como um existente, como algo que existe, e como algo que é indestrutível, como diz o Manuel de Barros no verso dele, né? Agora, esse é um dos pontos da relação entre criatividade e morte, né? A morte não é algo descoberto, que se descobre para o Winnicott, é algo que se descobre, mas também se cria, num sentido de realidade muito específico, que é o do mundo externo e compartilhado. Agora, por outro lado, como que você vai poder lidar pessoalmente, encontrar um encaminhamento pessoal para um problema universal como é esse, né? Que é a questão do morrer, viver, de continuar vivendo com gosto, sabe? Com prazer, com entusiasmo, uma vida que é finita, né? Há pessoas que dizem, o primeiro impacto que você costuma ouvir no consultório, quando as pessoas começam a se dar conta disso, não vale a pena. É como se só valesse a pena se eu fosse infinito, né? A vida que vale a pena é só a vida infinita, né? Só que, como diz o Winnicott, nós estamos na praia de mundos infinitos. Ricardo, o infinito não... Sim, o Nafá pediu a palavra, eu só queria dizer a vocês três e ao público que, infelizmente, eu sempre tenho essa tarefa super chata de encerrar a live. Nós temos 45 segundos para encerrar a live, mas pode falar, Nafá. Não, só queria trazer o depoimento daquela paciente que eu citei anteriormente, e o que ela diz é exatamente o oposto. É horrível ser lançado numa infinitude. Não ter a sensação da finitude, de que vai acabar. Quando eu vivo essa angústia, e essa angústia se coloca como infinita, é um horror total. Então, eu queria trazer como contrapeso das pessoas que querem uma vida infinita, o depoimento dessa paciente de quão horrível é viver na infinitude. Pode falar, Flávia. Eu só queria responder que tem uma perguntinha da Thais Miller sobre as famílias que não toleram a morte dos seus velhos, né? Então, eu acho... Coisa, pode entrar em contato comigo. No Facebook, ok. Ou no e-mail, alguma coisa assim, tá bom? Ok, Flávia. Então, você viu ali a pergunta, né, Flávia? Mas são inúmeros os comentários sobre essa questão da capacidade, que os familiares não toleram a morte do idoso que está acamado e ficam prorrogando demais a vida. Perguntaram também sobre o idoso que perde um ente querido, provavelmente um filho, né? Os comentários são todos, a live maravilhosa, muito obrigada, emocionante, né? As pessoas agradecendo bastante a presença de vocês. E, infelizmente, eu sempre tenho essa tarefa chata de encerrar a live, mas eu queria agradecer muito a presença de Ricardo, Alfredo, Flávia, né, por vocês terem dado a contribuição que vocês deram sobre o que vocês estudam sobre esse tema. Em nome do professor Loparic, eu agradeço, um abraço a todos, e todos estão convidados para a próxima live, no dia 19, sobre família, ok? Eu que agradeço, foi muito bom, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Ok, um beijo. Tchau. Um beijo, tchau. Tchau.